Que isso? Que isso? Não me solta! Me solta! Não, não! Onde vocês estão levando meu marido? Ai, papai! O que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! Que é isso? Solta! Solta! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. Nos exortando, nos ensinando, nos mostrando aquilo que o Senhor quer que nós façamos para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Pai querido, hoje é um dia especial em que nós estamos aqui, ó Deus, para tratar dessa questão da Tua igreja. É a igreja do Senhor, é a igreja pela qual Cristo morreu por ela, mas que está sofrendo perseguição, ó Deus. Muitos em países aqui próximo de nós, ó Deus, porque aqui na América do Sul também tem perseguição, mas muito, ó Deus, da outra face da terra, Pai, do outro lado do nosso planeta, meu Deus, que estão ali sofrendo por amor do Teu nome. Nós não os conhecemos pessoalmente, mas o Senhor os conhece, o Senhor sabe da dor que cada um deles tem passado. Ó Pai, eu te peço que assim como o Senhor tem se compadecido desses Teus servos, que o Senhor esteja movendo os nossos corações, para que nós também possamos nos importar com eles e demonstrar por eles amor, demonstrar atenção, dedicarmos tempos da nossa vida, Pai, no cuidado com esses irmãos, quando, mesmo com aqueles que nós não podemos ter contato, que nós possamos estar orando por essas vidas, que nós possamos estar ajudando financeiramente com os nossos recursos, ó Pai, porque aquilo que o Senhor tem nos dado em abundância, Pai, não é somente para o nosso bel prazer, mas é para que nós também estejamos sustentando a Tua igreja local, mas também a Tua igreja até os confins da terra, Pai. Nos ajuda, Pai, nos dê a consciência, nos mostra, Pai, como que o Senhor quer que nós vivamos, ó Deus, como verdadeiros cristãos, ó Deus, nos importando com o nosso próximo e, sobretudo, ó Deus, com a parte do corpo que tem sofrido, ó Deus, porque é o corpo de Cristo, Pai, que tem sofrido perseguição, algemas, prisões, muitos têm sido, ó Deus, maltratados, humilhados, Senhor. Algumas famílias perdem entes queridos, ó Deus, são casos de tantas viúvas, tantos filhos órfãos, ó Deus, por causa de servos Teus que não negaram o Teu nome até o final, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja consolando essas famílias, ó Pai, mas que nós também, que nós sejamos o instrumento que o Senhor usa também
para o consolo dessas famílias, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, mova os nossos corações para que nós possamos nos importar de verdade, ó Deus, com essa situação. Que nós possamos, ó Deus, de fato, ter um coração aberto, ó Deus, para fazer a obra do Senhor, tanto no socorro da igreja perseguida, como também no socorro dos missionários, ó Deus, e que em todo o tempo nós possamos fazer a diferença como corpo de Cristo na terra, sendo a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos abençoa e nos ajude. Em nome de Jesus eu clamo, amém. Nós agora vamos cantar o louvor Grande é o Senhor. Graça e a paz. Como a Márcia disse, é motivo de estarmos alegres essa manhã, no dia do Senhor, no primeiro DIP da IPB Pauliceia. Meu coração está alegre, feliz, porque há algum tempo nós temos orado por isso e graças a Deus chegou o grande dia. Para continuar a nossa escola dominical, vou estar pedindo para os irmãos abrir em 2 Coríntios 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, neste momento, é o momento do ofertório. Quem trouxe seus dízimos e suas ofertas, esse é o momento. Quem está nos visitando essa manhã, que não se sinta constrangido, mas se quiser assim fazer, tem uns envelopes aí no banco, tá bom? Quem trouxe seus dízimos e suas ofertas, faça-se vontade agora. Agora vamos estar fazendo uma oração de gratidão ao nosso Deus pelos dízimos e as ofertas. Pai amado, Senhor, Tu que estás entronizado no mais altos céus, ó Pai. Louvamos e agradecemos o Teu santo nome, ó Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai, que podemos ofertar e contribuir com a Tua casa, ó Pai. Obrigado pelo esse privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá nessa manhã tão gloriosa, Senhor, que exaltamos o Teu santo nome, ó Pai. Abençoe a vida de cada dizimista, de cada ofertante da Tua casa, ó Pai. Sabemos que esse é o nosso dever, ó Pai,
como os filhos teus, ó Pai. Abençoe a vida do conselho da tua igreja. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, dos presbíteros, do pastor, na condução desses valores, ó Pai. Abençoe, ó Pai. Também te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Senhor. Pelas nossas falhas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia dos nossos corações, Senhor. Caído, pecaminoso, ó Pai. Mas que a cada dia o Senhor possa nos dar, ó Pai, a sua graça de caminharmos, ó Deus, até o dia que o Senhor vier nos buscar, ó Deus. Até o dia que o Senhor chamar a tua igreja para juntos exaltarmos o teu santo nome na eternidade, ó Pai, e conhecer do Senhor eternamente, Pai. Em especial também diante do teu altar, Senhor, eu coloco a vida dos missionários diante das tuas mãos, Senhor. Toma a vida dos teus servos diante de ti, Senhor. Continue fortalecendo a vida, ó Deus, desses homens e mulheres que têm proclamado a tua palavra, proclamado o teu evangelho, Senhor. Que a cada dia mais eles possam estar firmes na proclamação da tua palavra, Senhor. Abençoe a vida deles, os recursos que eles necessitam também, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida deles, Senhor, fortalecendo ele a cada dia mais, ó Pai. Toma a igreja da Paulicéia diante das tuas mãos. Aviva essa igreja, ó Deus, para viver, ó Pai, missões, ó Deus. Para viver, Senhor, missões, ó Pai. Que a igreja da Paulicéia possa se envolver a cada dia mais com missões, com a proclamação do teu reino, ó Pai. É o que te pedimos, é o que te clamamos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste momento teremos um testemunho. Eu nasci na Coreia do Norte, um país onde falar o nome de Jesus pode levar à morte. Há décadas, o regime Kim demanda aliança total. Como resultado, a Coreia do Norte entrou em guerra com o cristianismo. A Portas Abertas estima que, hoje, entre 50 e 70 mil cristãos estejam presos na Coreia do Norte por causa da fé. A maioria não sobrevive. Eu fugi para a China, achei um lugar seguro, as pessoas ali me falaram sobre Jesus e decidi segui-lo. Mas fui presa e voltei para a Coreia do Norte. Eu acabei em um campo de trabalho forçado. Ali eu não tinha nome. Eu era conhecida por um número, Prisioneira 42. Fui colocada na solitária. Eles disseram que ouviram de uma outra prisioneira que eu acreditava em Deus. Todos os dias eles me perguntavam a mesma coisa. Por que eu estava na China? Quem eu conhecia lá? Eu ouvi sobre a Bíblia? Eu era cristã? Mas dizer, sim, eu amo Jesus, significaria morte. E a morte é bem lenta. Será que há outros cristãos aqui? Eles oram por mim como eu oro por eles? Eu sei que vou morrer aqui. Serei descartada como um animal. E outra pessoa entrará no meu lugar. Vestirá as minhas roupas e se tornará a Prisioneira 42. Até lá, tudo o que posso fazer é orar e cantar essa canção. Com lágrimas, meu coração anseia por meu pai nesta prisão. Pai, por favor, aceite sua filha pecadora. Por favor, proteja-me em sua fortaleza e sob seu escudo. Leve-me embaixo de suas asas. Guia-me para as suas bênçãos diariamente. Como milagre, a Prisioneira 42 foi libertada. Fugiu novamente do país e encontrou refúgio na Coreia do Sul. A Portas Abertas estima que entre 300 a 500 mil cristãos seguem Jesus secretamente na Coreia do Norte. Ore pelos cristãos norte-coreanos que estão em campos de trabalho forçado. Ore pelas famílias que adoram igrejas secretas. E para que todas as vezes que os cristãos abram a Bíblia, sua fé seja encorajada por um espírito de poder e amor, não de medo. Lugares seguros na China, apoiados pela Portas Abertas, entregam abrigo, alimentação, medicamentos e a esperança do Evangelho para refugiados norte-coreanos. Apoie cristãos norte-coreanos refugiados na China. Graça e paz, irmãos.
Antes de mais nada, eu vou me apresentar. O meu nome é Marcos Vinícius, eu sou presbítero na Igreja Cristã Evangélica do Jardim Clarice, mas os irmãos podem me chamar de Vinícius. É assim que meus pais me chamam, na igreja me chamam assim também. Então, Vinícius. Geralmente, meus chefes, patrões, é que me chamam de Marcos, né? Então, como estamos aqui entre irmãos, podem me chamar de Vinícius. Eu sou correspondente local da Missão Portas Abertas, é um trabalho voluntário que eu presto, em que eu visito algumas igrejas que convidam e solicitam um representante para que eu possa apresentar o trabalho da Portas Abertas, e é isso que eu vou fazer hoje aos irmãos. Mais um pouquinho sobre mim também. Eu sou marido da Uisha, pai do Isaac, sou professor de Geografia e História num colégio e sirvo e estou me preparando para o campo missionário. Assim que possível, a gente está trabalhando na questão do envio também. E peço para os irmãos orarem por isso. Um pouco sobre mim, só para a gente se conhecer e se aproximar um pouco. Mas, como eu disse, hoje eu estou aqui em nome da Missão Portas Abertas, e antes de mais nada eu gostaria de agradecer ao convite, à recepção. A igreja nos recebeu muito bem e somos muito gratos porque vocês estão abrindo espaço para ouvir a história de alguns irmãos nossos que sofrem perseguição. A Missão Portas Abertas, ela é uma missão que não é tão parecida com outras agências missionárias que estamos acostumados, em que eles treinam e enviam missionários para um campo e evangelizar e plantar igrejas ou coisas do tipo. A Missão Portas Abertas, ela trabalha auxiliando igrejas locais que vivem em contexto de perseguição, que sofrem perseguição por algum motivo. Então, o trabalho da Missão Portas Abertas começou há quase 70 anos atrás, com o irmão André. Na década de 70 se falava muito do irmão André, ele veio ao Brasil algumas vezes, ele ficou conhecido como contrabandista de Deus, porque ele pegava o fusquinha dele, enchia de Bíblias e levava até a antiga União Soviética para municiar igrejas que viviam na clandestinidade e que não tinham nem acesso à Bíblia. Esse trabalho do irmão André cresceu, se tornou a Missão Portas Abertas, e hoje a gente atua em diversos países, auxiliando as igrejas locais que vivem em contexto de perseguição. E como que se dá esse auxílio? Apoio psicológico, porque viver num contexto hostil muitas vezes vai ferindo os irmãos psicologicamente, então a missão faz isso. Apoio teológico, porque muitos desses, em países onde há contexto de perseguição, é muito difícil você conseguir uma instituição que forme pastores. Então a Missão Portas Abertas também oferece treinamento e material para que se formem lideranças locais e que ajude essas lideranças a apacentar o rebanho de Cristo em meio à perseguição, então fortalecer as igrejas, mas também oferece apoio financeiro, apoio jurídico, oração a todos os nossos irmãos que sofrem perseguição. Isso em países onde há perseguição. Em países onde não há perseguição, o trabalho da Missão Portas Abertas é divulgar a história desses irmãos, porque eles são parte do nosso corpo, eles são nossos irmãos, o Espírito que está aqui está com eles também, habita eles também. O Deus que nós servimos é o Deus que eles servem também, então somos um corpo com eles. E se uma parte do corpo sofre, o corpo inteiro sofre junto. E a Missão Portas Abertas tem, por um desses objetivos, fazer com que nós soframos e nos alegremos junto com eles. O tema do DIP desse ano é cristãos presos.
Estima-se, segundo a pesquisa do levantamento dos países que mais perseguem o cristianismo no mundo, existem por volta de 4.277 cristãos que estão presos ao redor do mundo pelo único motivo de seguirem a Cristo. O crime que eles cometeram foi seguir a Cristo, foi atender a essa vocação que é servir a Deus. Essas pessoas, quando são presas, elas vão enfrentar solidão, vão enfrentar torturas, vão se preocupar com a vulnerabilidade de suas próprias famílias. Então são pessoas que estão em um contexto muito difícil, duro e muitas vezes sozinhos. O que a Missão Portas Abertas quer hoje, fazendo com que nós investimos um pouco de tempo orando por essas pessoas, é trabalhar para que essas pessoas não estejam sozinhas nas celas de cadeia, que nós estejamos junto com eles, presos também. E esse é o convite que nós viemos fazer hoje para os irmãos. Eu vou contar um pouco mais de história sobre irmãos e sobre a perseguição, mas eu gostaria de fazer isso também sob a luz da Palavra de Deus. Então eu convido os irmãos a abrirem comigo Romanos 5, do versículo 3 ao versículo 5, que é o texto base do DIP desse ano. Então, Romanos 5, do versículo 3 ao versículo 5. Amém? Eu vou ler na versão NVT, mas os irmãos podem acompanhar na versão que vocês tiverem. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Esse texto é um texto muito conhecido, acredito que os irmãos já devem ter lido eles em outra oportunidade. É um texto que nos fortalece em momentos de dificuldade e de tribulação, e como o pastor mesmo vinha lembrando, estamos passando, acho que o mundo inteiro tem passado por momentos muito difíceis, em que a perseverança, o caráter aprovado e a esperança se fazem necessários. Os nossos irmãos perseguidos têm provado isso durante toda a sua vida de fé, em como que eles precisam de perseverança, do caráter aprovado e da esperança que isso desenvolve. Mas nesse contexto, no contexto desse texto específico, Paulo passou algum tempo na carta de Romanos falando da rebeldia da humanidade contra Deus, falando em como o Evangelho e como a obra de Cristo pode ser e é o único caminho para que se estabeleça paz com Deus. Então, o capítulo 5 começa com um versículo também muito conhecido que diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. E ele começa a falar que estamos agora, pela fé, pela graça de Deus, em paz com Ele, mas mesmo estando em paz com Ele, enfrentamos tribulações. Uma das primeiras lições que a igreja perseguida nos ensina, e isso a Bíblia já nos ensinava muito antes de nós nascermos, é que estar em paz com Deus não é uma salvaguarda para o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida, o sofrimento faz parte da nossa caminhada, e o sofrimento faz parte da vida cristã. Em 2 Timóteo 3,12, Paulo fala que todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido.
haverá resistência, porque nós estamos em paz com Deus num mundo em rebeldia contra Deus. Num mundo em que, quando o próprio Deus encarnado andou entre eles, se rebelou a ponto de, com ódio, crucificá-lo numa cruz. Nós estamos num mundo em rebeldia com Deus. E isso vai fazer com que, em algum momento, nós soframos por estarmos indo na contramão. Esses irmãos, eles sofrem essa violência. E uma coisa interessante é que não há nada de excepcional nos irmãos que são perseguidos por Cristo. E aí eu estou falando isso não querendo menosprezá-los, mas porque eles não são perseguidos por quem eles são. Eles não são perseguidos porque, sei lá, eles são muito especiais, ou eles são pessoas extraordinárias. Eles são perseguidos porque neles habita o próprio Cristo. Porque a vida deles é a vida do próprio Cristo, e o Cristo foi perseguido quando andou na terra. Jesus já nos avisava isso, que quando eles sofrerem perseguições, quando os discípulos sofrerem perseguições, era ele que ele estava sendo perseguido e não os discípulos. Então, quando nós decidimos, quando a igreja decide andar o caminho de Cristo, viver a vida de Cristo, a perseguição que veio contra Cristo virá contra a igreja. Isso quer dizer que a exceção não é os nossos irmãos perseguidos, nós somos a exceção. Então, quando a gente pode abrir o nosso templo, quando nós podemos cantar, grande é o Senhor, muito digno de louvor, queremos agradecer pela obra que o Senhor fez em nossas vidas, e a gente grava isso, a gente canta isso com caixas de som, as nossas portas estão abertas. Isso é um privilégio. Nós somos privilegiados, porque a história do cristianismo é uma história que se construiu embaixo de perseguição. Grande parte do Novo Testamento foi escrito na cadeia. E nós temos hoje o privilégio de podermos proclamar em voz alta, com portas abertas, com luzes acesas, dividindo salas na escola dominical, que Cristo é o nosso Senhor. Nós podemos declarar isso, e a gente pode declarar isso porque somos privilegiados, porque é um privilégio. Então, esse mundo em rebeldia vai fazer com que a gente passe por tribulações. E o texto aqui já deixa muito claro que nós as enfrentaremos. E a expressão dessas tribulações é a expressão da rebeldia do mundo contra Deus. E aí, nesse contexto, eu queria trazer um testemunho, um dos primeiros testemunhos que eu queria trazer para os irmãos, que é do irmão Shiden, da Eritreia. A Eritreia está entre os 10 países que mais perseguem o cristianismo no mundo. A Eritreia é muito conhecida pelas condições subhumanas das suas prisões. E o irmão Shiden, ele, no começo da sua adolescência, se converte ao cristianismo. Quando se torna adulto, um dia a polícia chegou para ele, descobrindo que ele era cristão, descobrindo que ele fazia parte de uma igreja clandestina, o levou à prisão. Ele passou, durante toda a sua vida, em 3 prisões diferentes. As prisões na Eritreia, muitas delas são containers. Não sei quantos dos irmãos estão habituados ou já viram um container. É uma caixa de ferro enorme. Aí você imagina um container embaixo do sol, o calor que não fica lá dentro. O container, no frio, vira uma geladeira. Então, durante o dia, ele morria de calor, à noite passava frios intensos. E nesse meio tempo, ele era torturado. E sempre no final das torturas, ele era convidado a negar a fé em Cristo. Ele passou por anos
durante esse processo, até que um dia, por um milagre, resolveram soltá-lo e devolvê-lo para a família. Mas quando ele foi solto, ele já não era mais a mesma pessoa que entrou. Ele foi uma pessoa que passou por torturas, passou muito tempo preso em solitárias, que foi muito abalado psicologicamente. Ele enfrentou, está enfrentando hoje, grande tribulação. Mas uma coisa interessante, que a Portas Abertas, quando vai entrar em contato com a família desse irmão Shiden, eles expressam esperança. Cada pequena vitória dele agora é uma esperança a mais, porque é Cristo que está o restaurando. Então, quando ele chegou, ele não conseguia nem comer em casa. Ele não tinha mais amigos, tinha perdido o emprego. E com o tempo, ele vê e tem sido visto a alegria sendo restaurada na sua casa. Mas são pequenas vitórias, e que são comemoradas como grandes vitórias também. E isso é efeito do próprio Cristo, do Evangelho, e na esperança que esse Evangelho produz na vida desse irmão Shiden. Porque se ele não tivesse a Cristo, se ele não tivesse a esperança do Evangelho, não haveria retorno, como para muitas pessoas não há. Mas continuando no texto, aqui nos fala que nós nos alegramos ao enfrentar as tribulações. E aí outra coisa interessante é que não há nada de excepcional nas tribulações. É bem interessante, estou falando que não tem nada de excepcional nas coisas, né? Não tem nada de excepcional nos cristãos perseguidos, não tem nada de excepcional nas tribulações, porque as tribulações todo mundo no mundo passa, todo mundo sofre em algum momento, as pessoas que conhecem a Cristo, as pessoas que não conhecem a Cristo. O diferencial aqui, o que produz perseverança, caráter aprovado e esperança, é a Cristo. É Cristo que é o excepcional aqui. Cristo que é o diferencial. Então não há nada de excepcional no sofrimento. Mas se há uma pessoa que pode extrair bênçãos do sofrimento, essa pessoa é Cristo. Se há alguém que pode extrair vida num contexto de morte, essa pessoa é Cristo. Então Cristo é o diferencial que Paulo aponta aqui. É o que vai produzir perseverança. Então a grande questão aqui é que os irmãos perseguidos, e nós, e isso serve para nós também, é que enfrentar o sofrimento sozinho pode ser desolador. Enfrentar o sofrimento com Cristo pode produzir bênção, pode produzir vida. Então, essa é a primeira lição. E por quê? Porque Cristo, quando andou na terra, conheceu as nossas dores. Hebreus vai falar que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece, porque ele também sofreu as tentações e os sofrimentos e foi aprovado, não pecando. Então nós temos um Cristo que conhece o sofrimento e que nos ajuda e nos acompanha a passar por esse sofrimento também. E é depositando nossa esperança em Cristo, passando pelo sofrimento com Cristo, que nós temos o nosso caráter aprovado. É com Cristo, é Cristo que é o diferencial. É Cristo a razão da perseguição e é Cristo que nos fortalece para que passemos pela perseguição também. Os nossos irmãos perseguidos, e toda vez a gente vê inúmeras histórias de pessoas que veem a obra de Deus e veem o agir de Deus de maneira visível nas vidas delas, elas não têm nada de excepcional, mas Cristo está com eles. Cristo está com eles no barco no meio da tempestade. É por causa disso que eles atravessam.
E a partir dessa perseverança, que é uma perseverança que nasce do relacionamento com Cristo, que as pessoas conseguem atravessar por esse sofrimento. Uma coisa interessante sobre essa perseverança, eu lembro do testemunho da irmã Chang. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita à China em 2012, com a Missão Portas Abertas. E lá me foi contado diversos testemunhos, inclusive o testemunho dessa irmã Chang. Ela era conhecida por ser uma pessoa obediente a Deus. Essa foi a descrição que nos deram da irmã Chang, uma pessoa obediente a Deus. Ela orava muito, e um dia, numa dessas orações, ela ouviu Deus falando: olha, eu quero que você pegue a sua Bíblia, você vai até a porta da delegacia e você vai começar a pregar o Evangelho ali. Ela achou isso muito estranho, falou: Deus, se eu fizer isso, eu vou ser presa. Ele falou: não, mas eu estou pedindo para você fazer isso, vá lá e faça. Ela é uma pessoa obediente a Deus, ela pegou a sua Bíblia e foi à porta da delegacia pregar. Disseram que ela não conseguiu nem ler o texto, né? Quando ela abriu a Bíblia e começou a falar, ela já foi presa. Estando presa, então, ela foi mandada para a cadeia e passou ali por alguns tipos de sofrimento, foi mandada para uma cela. Nessa cela, ela começou a pregar para as outras presas também. E depois de um tempo, as outras presas que estavam na cela com ela haviam se convertido a Cristo. E agora ela já tinha uma igreja, ela estava liderando uma igreja dentro daquela cadeia. Terminou, ela era uma pessoa bem comportada dentro da prisão, terminou o seu período de prisão e ela foi solta. Quando ela foi solta, os policiais, os guardas da delegacia chegaram para a irmã Chang e falavam: olha, a gente queria pedir que você continuasse vindo aqui e pregasse para as presas, porque depois que você começou a pregar para elas estão super comportadas, não se rebelam, elas estão mais tranquilas, não tão violentas, não brigam entre si. E a irmã Chang foi orar. Ela pediu permissão para Deus para continuar essa obra, e Deus falou: não, já tem liderança na cadeia, você pode voltar para a sua aldeia e pregar onde você estava acostumado a pregar. E assim foi a irmã Chang. A irmã Chang passou pelo sofrimento, mas ela não passou pelo sofrimento sozinha. Ela não passou pelo sofrimento por iniciativa própria. E ela não quis passar pelo sofrimento com as suas próprias forças. Ela fez o que Deus mandou. Ela estava acompanhada do Cristo. Os nossos irmãos, eles enfrentam todo tipo de perseguição e passam por tudo isso porque estão acompanhadas do Cristo. E se nós queremos ter o nosso caráter aprovado, se nós queremos ter essa maturidade, nós devemos nos sujeitar e passar pelo sofrimento que nós passaremos, não necessariamente perseguição religiosa, mas cada um de nós sabe os sofrimentos que passamos, passar por esse sofrimento acompanhado do Cristo. Porque o Cristo foi aquele que passou por todo o sofrimento e foi aprovado pelo Pai. Nós somos convidados a passar pelo mesmo caminho que Cristo passou. É isso que os irmãos fazem. É muito interessante que, quando eu fui para a China, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente cristãos que são perseguidos pela família, que são ridicularizados pelos vizinhos, que são ameaçados por autoridades. E uma coisa interessante é que sempre quando você vai falar com eles, eles não pedem ajuda financeira, não vão pedir nada, eles só pedem oração, para que Deus fortaleça eles para passar por essa perseguição.
Nem sempre eles pedem para que a perseguição acabe, porque talvez eles já tenham aprendido uma lição que a gente custa aprender, que seguir a Cristo pode ser um caminho estreito, tortuoso e que é difícil às vezes. Então isso faz parte da caminhada. O que eles pedem é para que o Espírito Santo os fortaleça para passar por aquilo que seja necessário. E talvez a gente, como igreja brasileira, tenha que aprender isso. Temos que aprender a utilizar bem o nosso privilégio, a liberdade que nós temos, porque se Deus nos deu esse privilégio, talvez Ele queira que nós usemos desse privilégio para abençoar os que não têm esse privilégio. E também nós temos que aprender que o sofrimento faz parte. Muitas vezes a gente quer transformar o Evangelho numa mensagem de autoajuda triunfalista, onde tudo sempre dá certo e se dá errado é porque você se afastou do Evangelho. Mas o Evangelho não está te prometendo um mar de rosas. Ele está te prometendo um caminho com Cristo. E isso Cristo deixou muito claro. Estarei convosco todos os dias. E essa é a nossa segurança e é isso que nos dá esperança. É aí que o nosso caráter é aprovado. Porque aí a gente transforma aquela música antiga que se fala não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. A gente transforma aquela música em não só uma música que se canta de vez em quando no domingo, antes de uma EBD, mas vira um caráter aprovado, uma característica do teu caráter. Você não olha as circunstâncias porque você está acompanhado do Cristo. E você segue o caminho que Cristo lhe der e vai à frente. É isso que a igreja perseguida faz. E uma coisa interessante que o texto também nos aponta é que essa perseverança que gera caráter aprovado, ela glorifica a Deus. Porque, mais uma vez, não é pela força das pessoas que enfrentam o sofrimento, não é pela sua capacidade, não é pelo seu conhecimento, não é pela sua força física, pela sua esperteza que você passa pelo sofrimento. Você passa pelo sofrimento por Cristo. É Cristo que te ajuda a passar. Então, nisso Deus é glorificado. Não estou falando que Deus faz você sofrer para que Ele seja glorificado, mas quando você enfrenta o sofrimento com Cristo, perseverando em Cristo e passando por tudo isso, no final das contas, o nome de Deus é glorificado. E esse é o objetivo. É por isso que queremos ser perseverantes, é por isso que queremos ter o nosso caráter aprovado, porque no final das contas, a gente está glorificando o nome de Deus. É o nome de Deus que é glorificado no final das contas. Por isso que a gente se alegra em enfrentar o sofrimento. É por isso que desde o século I até agora, no século XXI, os cristãos se alegram a passar pelo sofrimento. Eles se alegram não porque eles vão virar super-homens, eles não se alegram porque o nome deles vai entrar para um hall dos heróis da fé, não é nada disso. Eles se alegram porque, por meio deles, o nome de Deus será glorificado. É por isso que Paulo se alegrava no sofrimento, é por isso que se a gente for voltar e ouvir as histórias da igreja, em todos os séculos de sua existência, esses irmãos se alegravam quando passavam pelo sofrimento. E eles se alegravam porque o nome de Deus é glorificado, e o objetivo da vida deles era glorificar o nome de Deus. É por isso que essa esperança não decepciona, porque no final das contas Deus será glorificado. E esse é o nosso objetivo aqui, glorificar o nome de Deus, somente o nome dele ser glorificado. Nesse sentido, gostaria de compartilhar também o testemunho do irmão Taher. Ele é do Irã. Todos os nomes que eu estou dando aqui são nomes fictícios, tá? A gente não expõe o nome verdadeiro das pessoas por questão de segurança.
Mas o irmão Taher, ele se converteu no Irã, que é um país de maioria muçulmana, da vertente xiita. Ele se converteu porque um dia sua filhinha estava muito doente, ele já tinha feito de tudo, e a menininha não melhorava, até que ele conhecia um grupo de cristãos e permitiu, que sua esposa levasse a menina para receber a oração do grupo de cristãos. A menina recebeu a oração, depois de um tempo se recuperou, e a esposa do Taher viu que o caminho do Evangelho parecia ser mais verdadeiro do que o caminho que eles estavam seguindo. Então eles resolveram, a esposa dele se converteu e pregava para o Taher constantemente. O Taher, ele no começo foi relutante, ele disse que vira mais muçulmano ainda, então ele ficou estudando o Alcorão para tentar encontrar um erro na fé cristã, mas com o tempo ele viu que era irresistível, que a fé de Cristo era realmente verdadeira, e ele se converte. Quando ele se converte, começa um grupo de cristãos a se reunir na casa dele, e esse grupo foi descoberto pelos espiões do governo. Então, um dia ele estava no trabalho, ele recebeu uma ligação pedindo para que ele voltasse para casa. Quando ele volta para casa, o serviço secreto estava na casa dele e o leva para a prisão. Na prisão, começam a torturar o irmão Taher, exatamente para que ele desse os nomes das outras pessoas que participavam do culto junto com eles, que eram os outros cristãos que faziam parte dessa igreja doméstica dentro da casa do irmão. Ele diz que um dos hinos que mais se cantava nos cultos domésticos dele era um que falava: tudo entregarei, tudo entregarei. E ele ficou pensando nisso: quantas vezes eu cantei que eu entregaria tudo para servir a Deus? E ele pensando nisso, no quanto que ele estava disposto a não ceder, o quanto que ele estava disposto a abrir mão para seguir a Cristo, ele resolveu não denunciar os irmãos dele. Perseverou, aguentou toda sorte de tortura, não entregou seus irmãos, e aí acabou vencendo os torturadores pelo cansaço, e ele acabou sendo liberto. Só que quando ele foi liberto, ele já não conseguia mais emprego, porque ele ficou marcado como um cristão, como um espião, alguém de fora. Ele não conseguia mais desenvolver a sua vida normalmente. Outra coisa que ele acabou percebendo foi que o serviço secreto continuava perseguindo ele, esperando que ele, de alguma forma, vacilasse ou entregasse alguém para que ele fosse preso novamente. Ele, vendo que ele e a família dele estavam correndo sérios riscos, ele resolve se retirar do Irã e se torna um refugiado num país vizinho. E aí, mais uma vez, quando ele estava indo com a sua família para fora do Irã, ele pensou, na verdade, daquilo que ele cantava: tudo entregarei. E ele, agora em segurança, com a vida estabelecida, ele olha e vê por tudo aquilo que ele passou, e ele ainda tem esperança de um dia poder voltar para o Irã, voltar para o meio dos seus irmãos e continuar o trabalho que ele tinha começado lá. Então, a esperança não decepciona. Não há decepção nesse tipo de esperança, porque é a esperança em Cristo. Esperança num Cristo que venceu a morte, venceu a obra do pecado.
e vai vencer o mundo, porque Ele, o próprio Cristo, venceu o mundo. Então, só recapitulando o que a gente falou aqui, e eu já me direciono para o final, a fé em Cristo não é salvaguarda para o sofrimento. Então, o fato de seguirmos a Cristo, o fato de estarmos aqui e declararmos que Deus é o nosso Senhor e que rendemos nossa vida a Ele, não faz de nós protegidos de Deus que não vai passar por nenhum tipo de sofrimento. Passaremos por sofrimento, isso vai acontecer. Qualquer tipo de sofrimento. A grande questão é que nós não vamos passar por esse sofrimento sozinhos. Nós não estamos abandonados à nossa própria sorte. Nós estamos acompanhados por um Cristo que sabe o que é sofrer, que se compadece das nossas dores e nos acompanha durante todo o sofrimento. O sofrimento não tem nada de excepcional, não faz você especial por passar por algum tipo de sofrimento, e o sofrimento em si não é nenhuma escola. O que nos ensina, o que nos edifica, o que nos faz perseverar é Cristo em nós. E é com Ele que devemos nos relacionar para crescermos e enfrentarmos perseguição, enfrentarmos o sofrimento. Se tem alguém que pode extrair bênçãos dessa situação de sofrimento, é Cristo. E por fim, sofrer com Cristo, em Cristo, produz glória a Deus. E se somos povo de Deus, o nosso objetivo é render glórias a esse Deus. É isso que os irmãos perseguidos fazem, e é isso que nós fazemos. É por isso que eu gostaria de convidar os irmãos a se engajarem com os irmãos perseguidos, porque o que eles estão fazendo é exatamente o que a gente faz agora, glorificar o nome de Deus. O Espírito que está neles está em nós também, está aqui conosco. Então, existem várias formas em que você pode se envolver com os irmãos perseguidos. A primeira e mais importante é a oração. Se eu tenho o meu principal objetivo aqui nessa visita é que vocês hoje voltem para casa e separem um tempo de oração pelos irmãos perseguidos, por esses irmãos que estão presos, porque a Missão Portas Abertas tem no seu primeiro lema, acreditar no poder da oração. Então, dedique tempo orando pelos irmãos perseguidos. Lembrem que eles estão sofrendo por exaltarem o mesmo nome que você exalta. A segunda forma é contribuir. A Missão Portas Abertas, como eu disse aqui, faz inúmeros trabalhos em diversas frentes, apoiando das formas mais diversas os irmãos perseguidos. Então, se você puder, se tiver como, engaje-se nisso também. Uma laranja que é do DIP mesmo, você tem essa aqui, que é a fichinha, que é a nossa fichinha tradicional, e também tem pessoas que receberam um folderzinho, no finalzinho desse folder também tem uma ficha pedindo suas informações. Você preenche essas informações aqui e vocês receberão na casa de vocês, gratuitamente, uma revista de apresentação da Missão Portas Abertas, falando dos seus ministérios, daquilo que ela faz, prestando um pouco de contas sobre todos os trabalhos em que ela está envolvida. E dentro dessa revista de apresentação tem um convite para você fazer uma doação, seja a assinar a nossa revista, que é essa revista aqui, que você receberá mensalmente na sua casa. O preço que se cobra é o preço de custo mesmo, vocês vão ver que para uma assinatura anual é muito barato. E junto com a revista chegará notícias, eventos que a Portas Abertas organiza, acampamentos,
reuniões de oração e no final da revista sempre tem um encarte com motivos de oração para você orar todo dia, tá? Então, geralmente tem o mês, o ano e pedidos atualizados de oração todo dia. Pedidos com nome, sobrenome e endereço. Não o endereço físico das pessoas por segurança, mas onde ocorre, que tipo de perseguição, qual a necessidade para que você ore com propriedade pelos nossos irmãos perseguidos. Então fica aí o convite dos irmãos, não deixem de preencher essa fichinha e me entreguem no final do culto. Lá comigo, ali atrás, eu tenho também alguns exemplares de revistas, são revistas um pouco mais antigas que eu, por conta da pandemia, também não pude ir ao escritório renovar o meu estoque, mas eu tenho algumas revistas também. Se você me entregar essa fichinha, eu já te entrego uma revista também, para você conhecer um pouco mais da Missão Portas Abertas e da realidade da perseguição mundo afora. Para terminar, então, eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos orar, então, pelos nossos irmãos perseguidos. Senhor Deus, meu Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos ouvirmos a Tua palavra, juntos refletirmos sobre como o Senhor nos acompanha em nosso sofrimento, como o Senhor se compadece pelo que passamos e nos fortalece. Peço, ó Pai, que o Senhor derrame dessa mesma graça para os nossos irmãos que estão presos em cadeias na Eritreia, no Irã, na Coreia do Norte, na China, em tantos outros países. Peço que o Senhor fortaleça cada um deles, ó Pai, que a Tua presença os lembre que eles não estão sozinhos e que o Senhor se compadece e fortalece esses irmãos, ó Pai. Esteja conosco também, nos protegendo de todo o mal. Agradecemos porque podemos estar aqui com saúde, reunidos, mas peço que o Senhor continue nos protegendo, nos livrando de todo mal, desse risco iminente de uma terceira onda. Esteja conosco, Pai, nos protegendo e aos nossos familiares também. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eram 9 da noite. Eu podia ouvir a campainha do prédio tocando. Pela câmera vi que era a polícia secreta e eles gritavam meu nome. Eles batiam na porta tão forte que o barulho era muito alto e a porta tremia. Então fui até a minha filha, que acordou com o barulho. Ela estava tremendo e eu a abracei e disse: "Não se preocupe, eu estou aqui com você." A única coisa que conseguíamos fazer foi trancar a porta por dentro. Depois de um tempo, eles foram embora. Esta é Raquel. Ela e o marido lideravam uma igreja secreta no Irã. Enquanto o marido levava a filha para a escola, ela foi presa. Um dia, 2 policiais apareceram, me colocaram no carro e me levaram direto para a prisão. Quando eu entrei, vi muitos policiais lá. Fiquei com medo. A atmosfera do lugar era ruim, dava para sentir. Um dos agentes me deu uma venda, mandou eu colocar nos olhos e esperar ali. E enquanto eu cobria os meus próprios olhos, eu era inundada com medo. Eles me colocaram em um quarto bem pequeno. Quando fecharam a porta, eu me sentei e só conseguia chorar. Eu perguntava para Deus: por que o Senhor me trouxe até aqui? Eu não gosto desse lugar. Eu quero que o Senhor me tire daqui. E quando me lembrei da minha família, do meu marido e da minha filha, tudo ficou mais difícil. A prisão foi difícil para a cristã. Quando não estava na cela totalmente sozinha, era interrogada e insultada pelos policiais. Raquel pensava e se preocupava muito com a filha. Ela não a havia preparado para isso. Um dia, eu ouvi uma voz lendo o Evangelho de João. Isso me encorajou em meio ao medo e à doença. Então comecei a orar pela minha filha, pela minha família. Eu orava com força e coragem.
Após 2 semanas, pude ouvir a voz da minha filha. Eu só chorava. Uma mulher muçulmana dizia: "Você não se envergonha de desperdiçar a sua vida assim? Para quê? Por Jesus Cristo?" Então eu dizia: "Jesus Cristo mudou meu coração. Ele é a verdade." Raquel finalmente foi liberta e, após pagar fiança, fugiu do país. Hoje, a família mora em outro país, lutando para sobreviver. Uma família marcada por duras experiências, mas que cresceu na fé. Tem vezes que eu penso: como eu passei por isso e sobrevivi? Eu acredito que o Senhor me carregou através das orações. O que posso dizer? Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo que habita em nós está vivo. Quando vejo esta paz, o conforto e a alegria do Espírito Santo em mim, eu não quero mais nada. Então eu posso dizer que tudo vale a pena. Assim como Raquel e o marido, muitos pais são desafiados diariamente para ensinar valores cristãos aos filhos. Você pode ajudar a prepará-los a transmitir esse ensino aos filhos.